Uma das coisas que mais cativam e intrigam as pessoas, e sempre foi assim ao longo da vida, é o tempo. E quando eu falo tempo, eu me refiro àquele contraste, esse choque de realidade que a gente vai percebendo nas mudanças das nossas fases da vida. Eu percebo que todo mundo, quando passa dos 30, se torna extremamente saudosista em relação ao passado. E isso vai se acentuando muito quando as pessoas chegam aos 50. Eu falo isso porque eu tenho família grande, eu fui vendo e acompanhando os meus parentes conforme eles foram envelhecendo, passando dos 50, e como eles se tornam extremamente saudosistas, cara. O tema de hoje desse vídeo é o arrependimento. Eu vou trazer para vocês um corte de um senhor de 63 anos com um arrependimento que ele carrega desde a época do seu ensino médio. Vem ver comigo esse vídeo. Part of my junior year and all of my senior year, I was attending high school on a base in Japan. While I was there, I met this girl. I got to know her through her brother, and she was a big girl and everything, and she got a job in the NCO club where I was washing dishes. She was busting tables, and we flirted all the time, and we talked and laughed and cut up. We really had a lot of chemistry. But I was just a shy, fat, sit-faced, no self-esteem at all. And I never did anything about it. And one night, I was at the movie theater, and I saw her in a distance, the other part of the parking lot, walking in to go see the same movie, and she was by herself. And I saw where she was sitting, because it was just like the big neon sign, "Come sit with me," so, and I didn't do it. I sat there just too shy and too insecure. I was rooted in this chair, the seat of the theater. And then I watched the movie, went home, didn't think any more about it. I was used to doing crap like that, just. E esse sonho é terrível, cara. My teenage years were terrible. And well, the next time I saw her at the NCO club, I asked her if she enjoyed the movie. She said it sucked. She came in, she was throwing trays around and slamming things, and she was pretty angry. And finally, she came back a little later after she calmed down. She said, guys are supposed to make the first move. And that was the end of that. Oops. So anyway, I'm 63 years old and I still think about her, and I still think about that night. And I wrote a story about it. A gente vê como é que o arrependimento ele é sério quando a gente consegue ver, a sensação de tristeza e inconformidade, cara, no olhar de um senhor de 63 anos sobre algo que aconteceu quando ele era, adolescente. Ouçam bem essa frase que eu vou falar pra vocês agora. O arrependimento é o remorso da consciência, e a consciência é o juiz íntimo do homem. Já dizia o poeta, meus caros, tá? O poeta anônimo, que uma situação embaraçosa, ela dura apenas um momento, mas o arrependimento pode durar uma vida inteira. Eu também tenho uns meus arrependimentos. Vou contar pra vocês alguns, tá? Pra vocês se identificarem de repente. O ano era 2010, meus caros. Mais especificamente, final do ano de 2010. Eu tinha recém comprado o meu primeiro violão de cordas de aço. E meu primeiro violão legal. E eu levava esse violão pro colégio o tempo inteiro. E nessa época do ano eu estava muito envolvido com projetos da escola de tocar ao vivo, em horário de intervalo, em certas ocasiões, com microfone e amplificador. Era muito maneiro. E numa dessas situações eu acabei descolando para tocar num evento de final de ano na minha escola. Montamos uma banda onde eu era o vocalista e tocava o violão, tinha um baixista e tinha uma baterista, só não tinha um guitarrista, infelizmente, tá? Ficou meio estranho sem guitarra. E nunca esqueço que a gente separou para tocar algumas músicas lá, que eu não me lembro quais foram, mas uma dessas músicas vocês vão chorar quando eu disser para vocês. Eu toquei Levo Comigo, do Restart. E nessa época eu tava conhecendo uma menina no colégio que ela curtia um estilo meio emo. O nome dessa menina era Beatriz. Ela tinha um cabelinho assim, ela era ligeiramente gordinha, ela não era
gorda, mas também não era magra. Ela tava no limiar. Ela tinha um rostinho bem bonitinho, as bochechas e tudo mais. E ela usava um cinto preto, quadriculado na verdade, preto e branco, se não me falha a memória, e um All-Star. E obviamente que eu comecei a fazer amizade com essa menina, porque era uma época em que eu ficava muito no colégio até o período da tarde. E essa menina, ela era da tarde. Eu não me lembro como foi que a gente se aproximou, mas acabamos nos aproximando. E trocamos Facebook e tudo mais. Não lembro muito tempo, cara. Isso já faz bastante tempo. Isso foi final do ano. A gente tava começando a se aproximar. Eu lembro que eu conversava com ela na internet. Eu não lembro como era o teor da conversa, mas eu lembro que eu já tava meio que investindo pra cima dessa menina. Quando chegou no dia em questão da festa que eu toquei Restart, eu lembro que logo após acabou a apresentação, eu me aproximei dela. E começamos a trocar uma ideia e fomos lá pra calçada, bem na frente do portão de entrada do meu colégio na época. Também não me lembro como é que a coisa se desenrolou, mas sei que a minha única recordação nesse momento foi que ela foi parar sentada na calçada comigo, entre as minhas pernas. Eu sentei assim, tipo, com as minhas pernas abertas, e ela se encaixava assim no meio, e ela tava deitada no meu braço assim, tá ligado? Naquele momento, sabendo hoje o que eu sei sobre garotas e sobre, enfim, dinâmicas, era o momento que ela tava esperando que eu desse, de fato, o primeiro passo, que era o quê? Que era dar o beijo naquela garota. Eu lembro que passavam algumas amigas dela e ficavam brincando, sabe? Tipo assim, meio que shippando a gente. Que termo merda. E eu lembro que eu não fiz, cara. Eu lembro que eu cheguei a brincar sobre a ideia de dar um beijo nela e tudo mais. E ela, aquela relutância normal de qualquer garota que tenta dar uma de recatada. E eu realmente não beijei a garota que estava sentada no meu colo praticamente, nos meus braços, na frente de uma calçada com todo mundo passando e olhando. E eu não beijei a menina. Eu só falei, não, relaxa. Faz o seguinte, deixa, a gente fica na festa. Porque ia ter uma festa, a fantasia. Dias depois, desfecho da história. Essa menina, ela era bissexual. E na festa em questão, ela não quis nem saber de mim, tá ligado? Ela tava querendo saber de uma outra menina que ela queria ficar. E eu fiquei a ver navios, cara. Puto, quebrei o meu óculos de lente transparente, que era parte da minha fantasia de nerd. E eu fiquei no 0 a 0 com aquela garota. E eu nunca mais tive contato com aquela menina. Pois é. E isso é uma coisa que, embora eu não dê tanta importância, toda vez que eu paro pra lembrar desse cenário, dessa cena, desse evento, eu não consigo me perdoar, cara. Provavelmente eu nunca vou me perdoar pelo resto da minha vida sobre a ficada mais fácil que eu perdi na minha vida. A mais recente, por exemplo, foi uma situação em que eu estive no bar com o Ricardo Tomé, com o Kodama, com o Felipe do canal League of Men e com o meu amigo pessoal, Thiaguinho, que eu faço live. Nesse dia em questão, a gente tava num bar na Lapa, e a menina desse bar, uma das garçonetes na verdade, ela vinha na mesa e tudo mais, e eu percebi que ela tinha umas tatuagens muito legais. Eu comecei a conversar com essa menina, senti interesse de fato por essa menina, porque eu achei interessante, ela tinha umas tatuagens bem bacanas. Eu lembro que eu brinquei com uma das tatuagens que parecia ser um desenho de Picasso. Perguntei se era, ela disse que não era, mas eu notei que ela estava sendo bastante receptiva à conversa em si. E toda vez que ela vinha na mesa, eu trocava uma ideia com ela. Na hora que eu fui pagar minha conta, eu comecei a puxar um papo com essa menina. E eu lembro que de lado, assim, meio de rabo de olho, o Kodama tava olhando pra minha cara. Quando ela saiu, assim que ela se afastou, ele chegou e falou assim, cara, pede esse telefone. Eu falei, não, cara, relaxa e tudo mais. E eu já disse isso algumas vezes aqui no canal, que eu tenho uma enorme dificuldade de tomar iniciativas pra chavecar meninas no ambiente de trabalho. Em parte porque eu acho isso bastante errado, porque é como se eu tirasse a legitimidade da menina de me dar um fora, caso assim seja. E eu não sei, sabe? Só sei que eu nunca pedi o telefone daquela menina e ficou por isso mesmo. E eu não consigo deixar de pensar nisso até hoje. Eu falei, putz, cara, por que não, sabe? Mesma coisa já aconteceu num outro bar também na Lapa, que eu costumo ir no karaokê. Tem uma menina que ela é freelancer de lá. E eu acho essa menina interessante. E nós nos aproximamos, porque eu canto naquele karaokê. Eu canto várias músicas que ela também gosta e rola ali uma confluência. Tive uma oportunidade excelente de fato atacar, e pelo mesmo motivo da menina anterior do outro bar, eu não o fiz. Vira e mexe eu vou naquele bar, vira e mexe eu trombo com ela, e às vezes eu penso, cara, por que eu não fiz isso até hoje? O que me impede de simplesmente fazer o primeiro movimento para uma garota que claramente está dando um sinal positivo que pode configurar uma clara abertura de interesse? A verdade, cara, é que arrependimentos podem ser terríveis. Felizmente, quando se trata de mulheres, eu tenho alguns arrependimentos mais simples, porque a menina que eu mais poderia ter tido arrependimento, eu de fato tentei, tá? Que foi a menina que eu mais gostei na época do colégio, que eu fiquei gostando dessa menina durante muitos anos. Eu cheguei a tentar, ela não quis, e sim, isso me trouxe paz. Eu nunca esqueço que isso me trouxe paz, porque eu falei, putz, pelo menos eu fechei uma dúvida, sabe? Mas pensa, por exemplo, que arrependimentos podem ser muito piores do que somente um caso com uma menina que você podia ter tentado e não tentou. Pensa, por exemplo, nas pessoas, cara, que passam a vida inteira trabalhando
e se dedicando a um emprego, se dedicando a uma carreira, e colocam filhos para serem criados por babás. Eu sei disso porque a minha mãe já foi babá quando ela era jovem. Imagina você desenvolver de repente uma doença terminal quando você já é idoso. No leito de morte, né, na hora da despedida, ninguém diz a seguinte frase: eu me arrependo de não ter ficado mais tempo no escritório. É uma sátira em relação à ideia de que muitas pessoas passam a vida trabalhando demais, quando chega no leito de morte, se arrependem justamente de não ter passado tempo com a família, não ter criado os filhos, não ter ido mais ao parque com seus filhos, sabe, quando eram crianças, e depois que cresceram, acabou, passou o timing. Eu vejo muitas mães falando assim: nossa, cara, como passou rápido, meu filho cresceu tão rápido. E às vezes eu sinto um certo arrependimento de não ter curtido mais aquela fase inicial, dos primeiros passinhos e tudo mais. É um negócio que você só, infelizmente, tem essa perspectiva quando o timing já passou. Eu também penso muito nessa questão das mulheres que fazem carreira e se dedicam muito a carreiras, e depois de uma certa idade, quando a fertilidade já passou, querem tentar correr atrás do tempo perdido, e às vezes não tem mais fertilidade. Quando não é a questão da fertilidade, é a questão de arrumar um parceiro, porque tem, sei lá, às vezes está solteira com 37 anos. Até arrumar um bom cara que de fato se identifique e possa ter um filho, e de fato ter um filho, a conta não bate. Uma ação não tomada, ela gera por consequência um efeito borboleta e uma eterna curiosidade sobre o que de fato poderia ter sido. Tudo na nossa vida gera um efeito borboleta. A ação que você toma aqui no presente vai gerar uma série de eventos consequentes desse primeiro movimento ao longo de toda uma cadeia de, enfim, eventos, e no futuro você tem uma situação. Se você tivesse tomado essa ação X, de repente a sua vida teria virado para cá e não para cá. E esse é o X da questão. O que você fizer vai levar a uma sensação de eventos. Não fazer nada já te leva a um futuro, que é um futuro ruim. Mas a pior coisa, cara, é que a gente sempre sabe, a gente se adapta a aprender a lidar com o que aconteceu, mas a gente tem muita dificuldade. A maioria de nós não sabe lidar com o famoso e se. E se eu tivesse beijado a menina na frente da minha escola naquela festa de final de ano de 2010? E se eu tivesse pedido o telefone da atendente do bar naquela noite com o Kodamo, o Ricardo e o Thiaguinho e o Felipe? E se eu tivesse pedido de fato logo o telefone da menina do bar onde eu canto karaokê? E se eu não tivesse saído de um emprego X lá em 2015? E se eu não tivesse faltado em entrevista de trabalho X? E se eu não tivesse feito X coisa quando eu namorava? E se eu não tivesse feito tal coisa quando eu tinha 18 anos? A vida é uma eterna, enfim, sucessão de eventos. E a pior das coisas que você pode fazer é sempre ficar colecionando e se. E se? E se não volta, meu caro? Você pode conviver com a vergonha de um momento embaraçoso. Uma entrevista de emprego que não deu certo, uma situação de um date com uma menina ou um convite para sair recusado, um fora tomado. Mas conviver com esses e se é muito pior do que carregar momentos embaraçosos na sua história. Porque momentos embaraçosos, eles podem se tornar boas risadas no futuro, quando você for pai, quando você for avô, ou mesmo num happy hour de um sábado à noite com os amigos, numa sexta-feira, depois do trabalho, conversando e jogando conversa fora com a rapaziada sobre momentos inoportunos, momentos de repente embaraçosos que você viveu. Mas a pior coisa é você contar pra alguém um momento que você não tomou ação e por conseguinte não sabe o que teria acontecido. Espero que isso faça vocês refletirem, porque isso me faz refletir. E é isso, meus caros, vamos conversar. De repente contem a sua história, o que aconteceu com você. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.